Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Nosso vídeo de hoje é sobre a aula 3 do curso de Excel na prática, onde hoje eu mostro para vocês funções, falo mais sobre também formatação e estilos. E para a gente começar, a gente segue a planilha de finanças pessoais que eu estou dando como exemplo desde a aula 2. Então, se você ainda não viu, assista a aula 2. Entre lá no site, no outspokenmarket.com, na parte de cursos gratuitos, Excel na prática, você pode encontrar todo o conteúdo, todas as aulas e todos os materiais para download. Peço também, toda vez que você está num vídeo no YouTube, você quer prestigiar o canal, segue o canal. Dê o like aqui embaixo, porque é assim que o algoritmo do YouTube coloca o vídeo em evidência para mais pessoas. Então fica aí também a dica para vocês ajudarem aqui o Outspoken Market, por favor. Muito obrigado a todos aqueles que estão assistindo. E dando continuidade, lembra que na aula 2 eu mostrei para vocês um pouco das formatações básicas, né? Como a gente adiciona as linhas na tabela, a distinção entre uma linha e uma coluna, que é a própria separação aqui das bordas, como a gente muda as cores, etc. Se você preferir ou não tiver muito na sua cabeça uma ideia de mas qual é a melhor combinação de cor ou quais são alguns padrões que eu posso colocar, existe aqui na sua aba de comandos, existe aqui esse menuzão grande chamado de estilos. Ele contém, se você clica aqui nessa seta, na opção mais, uma série de formatações pré-definidas para te ajudar a colocar aquela região da sua planilha, o seu pedaço da tabela específico, numa formatação que seja mais interessante para você. Então, quando a gente abre esse menu, você vai ver que ele tem algumas situações que você pode fazer uma classificação, do tipo se alguma coisa ali possui um valor normal, um valor bom, um valor neutro ou um valor ruim. Tá? E aí repara, vou até pegar uma outra célula aqui de exemplo, vou pegar essa daqui que tem o número aqui de 20% que a gente gastou com educação. Quando eu venho aqui naquele menu mais, eu posso classificar, se aquilo foi uma classificação boa, neutra ou ruim, e ele te dá ali uma pré-formatação daqueles campos. Eventualmente, se aquele campo, por exemplo, está executando um cálculo, ele tem uma formatação pré-definida para aquilo, se aquilo eventualmente é só um aviso, se aquilo é um hiperlink, se aquilo é uma entrada de valor, se aquilo é um texto explicativo. Né? Então ele tem, é muito bacana, eu acho que você pode utilizar desse tipo de coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos reconfigurar essa planilha utilizando alguns estilos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o título dos campos da minha tabela, né? Então eu posso vir aqui nos estilos e aí eu tenho um tipo de título específico. E veja que toda vez que eu passo o mouse aqui em cima, ele me ajusta ali para eu ver como é que vai ficar. Então eu vou deixar aqui mais ou menos o que eu acho que é interessante aqui, esse título 4, ou melhor, até esse título 3, tá? Eu clico, você vê que ele muda a formatação. Esses valores aqui, que são valores de entrada, eu posso deixar com uma ênfase 6, vai ficar um pouco parecido com aquilo que eu tinha, mas lembrando que aqui já é a pré-formatação. Todos os elementos de saída, eu clico e arrasto, eu venho aqui, eu posso eventualmente deixar aqui como um ênfase 60% 4, ou eventualmente eu posso até deixar nessa outra cor aqui, mas eu acho que fica um pouco melhor se eu deixar um pouco mais destacado, tá? Aqui, a parte de total de gastos e a parte de economias é onde eu estou fazendo um cálculo, eu posso deixar elas aqui, tá, como cálculo nos dados e modelo. Eventualmente o total de gastos, esses dois totais aqui, eu posso, por exemplo, deixar até como uma saída, né, porque eventualmente foi aquilo que eu gastei. E aí, eventualmente, eu vou ter a nossa planilha formatada. Lembrando, formatação é uma coisa com gosto pessoal, às vezes vai seguir as cores padrão da sua empresa, alguma outra coisa que você queira, mas só para te mostrar essa ideia. Imagina o seguinte, que você tenha uma série de blocos de texto e uma série de blocos de elementos dentro do Excel que elas vão seguir a mesma formatação. Então, um exemplo, eu tenho aqui toda a descrição dos valores de março,
Eventualmente, chega o mês de abril, eu vou ter basicamente o mesmo grupo de despesa, então a minha planilha vai ficar mais ou menos igual. Então aqui deixei aqui mais ou menos preenchido uma simulação do que seria abril. E o que você faz? Nossa, eu vou ter que ir lá, cada uma das linhas, olhar, aplicar, colocar aqui um título. Não, você não precisa. Para quando você tem uma formatação que precisa ser aplicada de uma maneira semelhante em bloco, olha isso que eu estou falando. Toda vez que você tem uma formatação que precise ser replicada em bloco exatamente igual ao anterior, você pode usar um recurso que o Excel tem aqui que chama de pincel de formatação. Ele fica aqui na parte esquerda, logo embaixo do menu inicial, né? E você tem aqui, ó, o que é o menu de formatação? Lembra? O Excel explica para você. Gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo. Então, e ele dá a instrução de como você usa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela ou o pedaço de conjunto de células que tem a formatação que eu quero. Seleciono, vou no pincel formatação, clico. Você vê que ele aparece exatamente esse tracejado movimentando aqui ao redor da parte que eu selecionei a formatação. Repare que o mouse mudou para uma cruz branca como se fosse um pincel do lado. E aí eu clico e arrasto na mesma área, do mesmo tamanho que eu tenho aquela formatação anterior. E aí olha que legal, ele replicou exatamente aquele mesmo conjunto de cores, fontes e letras que nós tínhamos ali na planilha subsequente. Olha que bacana, né? Então você economiza tempo, principalmente quando você tem muitas repetições ao longo de uma planilha, muitas outras planilhas aqui para aplicar uma certa formatação. É sensacional esse recurso. E aí, eventualmente, a gente pode até ser mais claro. Eu posso adicionar uma outra linha. Eu não vi como você adicionou uma outra linha. Eu venho aqui, ó, na célula aqui, na linha, tá, que eu quero adicionar uma linha, eu clico com o botão direito. Aparece um menuzinho e eu coloco inserir. Toda vez que eu quiser inserir uma linha, ele vai inserir essa linha acima daquela seleção. Então eu coloco aqui inserir, ó, ele coloca aqui uma nova linha, deslocando as células para baixo. Eventualmente aqui eu posso escrever que isso daqui foi referente ao mês de março. Esse daqui foi referente ao mês de abril. Venho aqui, aplico uma formatação específica. Aqui eu quero só deixar como um título 4. Repito ali a formatação usando o pincel de formatação para o abril e eu tenho a minha planilha formatada. Posso, tá, adicionar mais coisas nessa planilha, porque eu falei lá no começo da aula que a gente falaria de funções, formatações e estilo. Falei de estilos e falei da formatação e falta falar das funções. Recordando aquilo que a gente viu na aula 2, onde nós usamos a nossa primeira função, e também o conceito da barra de funções que nós vimos na aula 1, que tem aqui, ó, inserir função. Lembra sempre assim, pessoal, uma função, ela é simplesmente um recurso que ela recebe valores de entrada para te dar um valor na saída, baseado na, obviamente, tarefa que realiza aquela função. Então, quando nós, na aula 2, fizemos igual, que é sempre que eu for inserir uma função no Excel, eu sempre começo com o igual na célula que eu quero inserir a função, e aí eu fui na função de soma. E lembra que o Excel começa a listar as funções que estão ali baseadas naquilo que você escreveu e ele te dá uma descrição daquilo que você tem. Então nós fizemos na aula 2 a soma, e aí eu clico duas vezes aqui, ele me abre o parênteses, aí eu coloco o intervalo clicando e arrastando das coisas que eu quero somar. Lembra disso? Estou só reprisando. Então ele coloca aqui, ó, que eu estou somando da célula E6, 2 pontos significa até. Então E6 até a E14. Fecho os parênteses, dou Enter e ele me deu, obviamente, aquela mesma soma de 2.680. Foi isso que a gente fez. Essa foi a função mais básica que nós temos, que é a soma. Existem outras 3 funções que eu quero apresentar para vocês na aula de hoje, que são muito relevantes. E aí, pessoal, qual que é a importância de você saber as funções? Eu acho que esse é sempre, né, o ponto central. Eu tenho que entender o porquê que eu preciso das coisas. A importância de você usar as funções é, automatizar o seu trabalho, porque rende muito mais eficiente, você faz mais coisas em menos tempo.
2, você conseguir fazer coisas de uma maneira mais complexa e conseguir transmitir uma informação, conseguir transmitir a mensagem que você quer transmitir através dos dados, porque lembra, no final das contas, no Excel você está trabalhando com dados e você precisa de dados, extrair informações, e aí as funções são exatamente a ferramenta que te proporcionam fazer isso da melhor forma possível. Esse é o ponto central que você tem que carregar sempre quando você fala de funções. E aí existem duas funções bem bacanas que são as seguintes: a função conta, vou colocar o nome aqui, a função mínimo, a função máximo e a função média. Tá? Perdão eventualmente se me falta algum acento aqui, mas é por causa do teclado. Que não é configurado para o português do Brasil. Então, como que nós usamos essas funções e quais são alguns exemplos de aplicação? E a gente vai ver bem mais nas próximas aulas. Aqui é para você aprender como elas funcionam. A função conta, ela vai sempre contar alguma coisa baseada em uma condição. Como assim, Leandro? Baseado numa condição. Vamos supor que você quer contar todos os gastos que nós tivemos, se esses gastos forem maior do que 10%. Entendeu a pergunta? Eu quero contar os gastos e esses gastos, e quero contar quais são os gastos que são acima de 10%. Então, como que eu faço isso? Bem, eu posso vir aqui, eu vejo que tem 26.7. 26.7 é um, 20 é outro e 16.7 é outro. Então, eu tive 3 gastos. Tá, aqui é fácil porque eu tenho poucos registros. Se você tem uma planilha com 100 mil registros, 20 mil registros, não importa. Como é que você vai fazer isso na mão? Não, você não vai, certo? Você usa a função. Então, a função conta, ela na verdade, ela chama conte-se. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma série de funções que são do tipo contagem, tá? A que eu quero chamar a atenção para vocês na aula de hoje é a conta-se, que é essa segunda aqui quando a gente escreve conte. A conta-se, ela vai justamente contar baseado numa condição. Então, eu quero contar a quantidade de números de gastos que são maiores que 10%. Lembra que foi a minha pergunta. Então, eu venho no conta-se, clico aqui 2 vezes, ele abre, e aí vê ó, que ele mostra aqui exatamente o que ele precisa. Então, ele precisa que você diga o intervalo, que é aquele intervalo de células que você vai analisar, ponto e vírgula, que é a sintaxe, que você coloca o critério. O que é o critério? O critério é a condição. É aquilo lá, maior do que 10%. Então, eu venho e seleciono o intervalo, porque eu estava falando só dos gastos. Então, eu vou ali ó, do F6 até o F14. Coloco o ponto e vírgula. E qual que é o meu critério? O primeiro ponto dos critérios é colocar sempre entre aspas, tá bom? E aí eu coloco maior do que 10, você usa o símbolo de maior do que 10%. Fecho as aspas e fecho os parênteses para ele fazer corretamente, né, a função. Se eu não fechar o parênteses, o Excel ele vai autocompletar para mim. Mas eu acho que você tem que tomar conta dos seus parênteses e você fecha ele naturalmente, tá? Então, ó, ele contou aquilo que eu queria, que são os gastos 1, 2, 3 maiores do que 10%. Olha que legal. E se eu colocar maior ou igual do que 10%, como que eu edito isso? Como que eu edito essa função? Ora, eu posso clicar 2 vezes na célula, ou eu seleciono a célula e vou ali na barra de fórmulas e posso fazer a alteração aqui como se fosse um texto. Você está vendo que ele seleciona aquele intervalo para mim. E aí eu tenho aqui, ó, exatamente, conte-se, eu quero colocar maior ou igual agora. Então, maior e igual 10%, ele vai me subir para 4%, porque eu tenho o transporte aqui que é 10%. Né? Olha que bacana. Então, aqui eu posso colocar essa célula aqui, na verdade, é gastos maiores ou iguais a 10%. Cria uma informação a mais para minha planilha. Né? Começa a ficar mais inteligente. Qual que é o gasto mínimo que eu tive? E aí eu tenho intuitivamente o utilizo da função mínimo. Então coloco igual mínimo. E aí ele não vai aparecer porque eu não tenho o acento no i. Então eu vou rolar aqui para encontrar
a função mínimo, ó, tá vendo que tem mínimo, o Excel ele respeita os acentos, e aí eu coloco o intervalo. Eu quero saber qual foi o gasto mínimo que eu tive. Então, eu vou colocar aqui não o valor em percentual, mas quero colocar o valor financeiro. Seleciono o intervalo e aqui eu não tenho condição nenhuma, porque eu quero pegar o valor mínimo de um grupo de coisas. Fecho aquele cara ali. Então, o valor mínimo que eu gastei foi 50. Ah, agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o máximo. Vou ali na função máximo, começo com um M, acho a função máximo. Você está vendo que é até bastante intuitivo, né? Seleciono também ali o mesmo intervalo. Tá? Quais foram os gastos máximos que eu tive? Fecho, foi R$800. Qual é a minha média de gastos? E aí, igualmente, você vai fazer igual, média, porque ele vai pegar exatamente, trazer, lembra que eu disse, tem várias médias, eu quero só uma média simples, aritmética, clico 2 vezes, seleciono o meu intervalo e está bem feito. Olha que fácil. Ele aparece aqui, pessoal, essa mensagem, esse triângulozinho verde aqui no alto, que aparece o warning aqui, o alerta quando você seleciona essa célula, porque ele fala assim, ó, que essa célula está referendo a números adjacentes, ou seja, o Excel às vezes entende que o fato de gastos aqui maior que 10% não ser um número financeiro tal qual era, que você pode ser que você tenha errado. Né? Ele tenta falar, olha, será que você não errou? Porque você estava fazendo tudo aqui com dinheiro e aqui você fez com um número, né? Ele é só um aviso, não é nada demais. Então, como que eu tiro esse aviso? Eu clico nele, venho aqui, clico nessa exclamação e venho ignorar erro, porque na verdade não é um erro. Né? Então, posso fazer isso em bloco também, selecionando tudo e clicando para ignorar o erro. Ora, tenho a minha tabela aqui, posso fazer que essa tabela aqui é simplesmente uma série, né, de... Vamos deixar aqui de textos explicativos, porque eu só estou sumarizando a minha... É uma nota, na verdade. Né? Vou clicar aqui, ó, colocar um estilo como nota. Né? Então, eu tenho como um texto explicativo e uma nota, porque está referente a algumas informações adicionais daquele mês que eu fiz. Ah, Leandro, eu quero fazer a mesma coisa para abril. Preciso repetir tudo? Não, não precisa repetir tudo. Você seleciona esse cara aqui. Olha que legal esse recurso do Excel. Eu seleciono esse cara, faço Ctrl C, vou exatamente na mesma posição que eu tinha ali, referente à tabela do lado. Então, eu estou aqui ó, na linha 19, eu vou embaixo aqui da onde estava o cálculo das economias. Então, eu continuo na linha 19, vou na planilha aqui onde eu estava, embaixo do cálculo das economias, ó, tá vendo? Que eu estou exatamente aqui, Ctrl V. O que o Excel vai fazer? Ele vai reproduzir a fórmula que ele fez aqui, nesse lado, inclusive aquela exclamação, só que ele vai repetir o intervalo. Olha que legal, eu não preciso refazer a fórmula. Ah, como que você sabe que você não precisa refazer? Bem, eu vou ali olhar a fórmula, vejo que ele calculou o mínimo agora do Q6 do K6 ao K14, ó, ele dá certinho aqui no mesmo intervalo. Então, ele reproduz o deslocamento. É isso que o Excel está fazendo. Então, ele facilita, de novo, a sua vida para que você não tenha que repetir todas as operações que eu fiz aqui. Vamos supor que ele não tivesse deslocado corretamente ou que você errou e quer colocar agora em outro lugar. Não importa a razão. Tá? Vamos supor que você viu que não estava correto. O que você pode fazer? Quando você clica numa célula onde você tem o mínimo ou qualquer outra função, você está vendo que ele aparece aqui, ó, a seleção, certo? Do intervalo que você tem. Olha que legal. Repara que ele tem aqui uma borda. E quando eu ponho o mouse em cima da borda, ele fica essa cruz preta. Se eu clico, seguro e arrasto, olha só, eu posso deslocar para onde eu quiser aquele mesmo intervalo. Então, vamos supor que ele tenha feito errado, eu posso daí vir e corrigir e colocar no intervalo de células correto. Eu posso eventualmente alargar, expandir esse intervalo se eu clicar aqui no ponto quadrado que fica no ângulo, tá? Onde ele vai mudar o meu mouse para essa seta bidirecional na diagonal. E aí eu posso inclusive ó, expandir também a área onde eu estou fazendo o cálculo da função. Lembra, olha que legal, o Excel é muito, muito, muito flexível. E aí eu tenho aquele cara ali ajustado da forma correta. Então, olha que legal. Ah, eu não gostei dessas duas linhas aqui. Vou excluir uma das linhas. Venho aqui na linha que eu quero excluir, botão direito, excluir. E olha como a nossa planilha vai criando o corpo. Você não sabia nada na aula 1.
você começa a criar corpo, formatação e informação através dos dados, simplesmente trazendo alguma coisa extremamente relevante, além de simplesmente colocar alguns números. Aí você pode falar o seguinte, fala, pá, Leandro, legal, mas né, essa é uma planilha de finanças pessoais, justo. E olha, você já começa a trazer mais, né, que é aquilo que a gente chama de insights, de ideias dos dados que você está inserindo ali. Então imagina quando você trabalhar isso na sua pequena empresa, na sua grande empresa, para o seu chefe, etc. Não importa o uso. Esse é o objetivo de você usar sempre o Excel. É você conseguir transmitir e trazer essas informações que eram meros dados em coisas mais relevantes. Antes da gente fechar a aula de hoje, existe um outro ponto que eu queria destacar, que é essa formatação condicional aqui. Que a gente viu os estilos e existe a formatação condicional. Ela é uma série de formatações onde eu posso eventualmente aplicar também algum conjunto diferente, tá? Que eu vou ter aqui. Existem várias opções, como você pode ver, para formatar aquela célula baseada numa condição. Então, hoje eu só quero mostrar para vocês uma delas, tá? Que é essa daqui, escala de cor. Por quê? Porque aqui faz sentido para esse contexto. Outras informações que nós temos aqui, fica livre para você mexer, olhar, você é curioso, não tem problema, porém ela não se aplicam nesse contexto, talvez seja legal a gente ver em aulas futuras, então eu vou falar em aulas futuras. O que eu quero chamar a atenção da formatação condicional, como eu disse, é a escala de cor, então eu vou selecionar e eu quero aplicar uma escala de cor, porque eu quero aqui, ó, eu olho. Tá, legal, eu sei que eu tive gastos muito maiores que os outros, seja em valor ou percentual. Eu quero bater o olho e já saber qual que é o maior, sem eu ter que ficar procurando que aqui era 26, que aqui era 20, porque não está ordenado. Eu posso vir aqui, selecionar aquele intervalo que eu quero fazer uma análise. E aqui eu vou selecionar o intervalo, vamos pegar um intervalo financeiro. Vou na formatação condicional, escala de cor, e aí eu estou falando de gastos. Eventualmente eu quero selecionar quais são os gastos onde eu tenho maior intensidade. Então o que ele faz? Essa escala de cor, ele vai automaticamente, baseado, você pode ver que ele tem a escala aqui, né? Ele tem como se fosse um gradiente de cor. E ele mesmo, né, explica aqui, ó, aplique um gradiente de cor a um intervalo de células. Então como é gastos, eu posso deixar eventualmente aquela escala de cor de uma certa forma. Então, como é gasto, eu quero deixar vermelho, porque são saídas, e aí se eu vim aqui na escala de cor vermelho, e eu coloco esse cara aqui, ele vai me fazer o seguinte, ó, os gastos maiores ficam mais vermelhos, gastos menores ficam branco. E aí se eu bato o olho nesse cara aqui, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que, nossa, eu consigo facilmente identificar que os meus maiores gastos são aluguel, educação, transporte e alimentação. Porque já está destacado aqui, ó, quando eu aplicar essa formatação. Olha que interessante. Eventualmente, no nosso contexto de cor ali, aquilo não vai ficar harmonioso. Então eu posso voltar e deixar esse cara aqui branco, porque ele não vai ficar harmonioso daquele jeito, e eventualmente ver uma escala de cor que seja diferente. Ainda também não ficou exatamente a melhor. Então a gente pode também eventualmente trabalhar isso. Tá? Lembra, deixando sempre da forma que mais te agrada. Então, eu vou voltar aqui para a cor que estava antes, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, só para você entender que se você pode usar essa formatação condicional de uma forma que você achar mais apropriado. Talvez fazendo aqui um destaque no percentual ajude mais você a ter aquilo que você quer sem prejudicar assim tanto a formatação. Beleza, pessoal? Então, você aprendeu aqui recursos valiosíssimos, tá? Que a gente vai deixar disponível. Eu vou deixar para vocês disponível a planilha lá no site. Compartilhe o canal, dê aquele like. Muito obrigado por vocês estarem aqui, estarem seguindo o curso. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.